O golpe parlamentar contra Dilma foi o dobre de finados desse modelo de governabilidade. O PMDB, nos últimos 30 anos, foi sempre governo. Nunca elegeu um presidente da República, mas chantageou todos os governos e deu as cartas nos governos. O presidente dizia com uma certa ponta de orgulho. E naquele momento ele estava correto em dizer isso. Nós estamos conseguindo atender os pobres porque nós estamos fazendo todos ganharem. Inclusive os banqueiros nunca ganharam tanto como estão ganhando no nosso governo. Isto era verdade. Por dentro disso, o nosso partido, o nosso campo político, a nossa inteligência política não criou um modelo de transição para um outro modelo de desenvolvimento. O Lula se ergueu na condição de chefe político do PT e do campo popular, com a competência que ele tem, e o nosso partido, que deveria, paralelamente a isso, produzir centros de inteligência política e projetos estratégicos de mudança quando esse líder faltasse, ou quando esse líder fosse bloqueado, não fez. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Depois do impeachment inconstitucional de Dilma Rousseff, para ser substituída por um presidente suspeito de corrupção e disponível para avançar com a contra-reforma exigida pela elite económica brasileira, o processo judicial contra Lula da Silva aproxima-se do fim. Num julgamento cheio de atropelos ao Estado de Direito e que se baseia numa acusação de uma enorme fragilidade, o mais popular candidato à presidência do Brasil está cada vez mais distante da corrida. Com generais a fazerem ameaças de golpes, juízes a participarem no confronto político e quase toda a comunicação social politicamente empenhada, o Brasil caminha sobre o fio da navalha e é a própria democracia que está em risco. Depois de anos de progresso social e económico, esta crise política corresponde a uma profunda crise económica, ao cansaço com uma corrupção endémica e a graves erros do governo do PT. O enorme descontentamento popular com toda a classe política atinge de forma especialmente violenta o Partido dos Trabalhadores. Porque em 13 anos de poder, o PT soube distribuir riqueza, mas não mudou a estrutura da sua economia, nem libertou o país do ciclo infernal da dívida. Porque em 13 anos de poder, o PT não mudou o sistema político e institucional e ficou dependente de uma política de alianças contra a natura ou mesmo da compra de deputados. Porque em 13 anos de poder, o PT não só não venceu a corrupção, como foi tomado por ela. E porque em 13 anos de poder, o PT não conseguiu construir uma alternativa interna ao carisma do seu líder político, ficando dependente do futuro de um homem de 72 anos. Ao contrário das conversas anteriores, hoje terei 2 convidados, e por não serem portugueses, precisam de apresentação. Tarso Genro tem 71 anos e começou a sua carreira política no final dos anos 60 contra a ditadura. Foi governador do estado do Rio Grande do Sul e por 2 vezes prefeito de Porto Alegre. Foi ministro da Educação, ministro da Justiça e ministro das Relações Institucionais. Em 2005, depois do escândalo do Mensalão, foi presidente do PT. É nesse período que entra em confronto aberto com o chefe da Casa Civil de Lula da Silva, José Dirceu, entretanto preso por corrupção. Foi crítico de várias das cedências do partido e a sua política de alianças. Apesar da sua voz crítica, a quem o tempo veio dar razão de forma tão trágica, o seu empenhamento ao lado de Lula da Silva é indiscutível. Com 35 anos, Guilherme Boulos é pré-candidato presidencial do PSOL e a nova estrela em ascensão da esquerda brasileira. É dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e o candidato preferido da ala esquerda do PT. Na próxima hora, falaremos com estes 2 convidados sobre a situação política do Brasil, os processos judiciais e as responsabilidades da esquerda. Muito obrigado, Tarso Genro e Guilherme Boulos, por terem aceito este meu convite nesta vossa visita a Portugal. Eu queria começar pelo impeachment. O impeachment
foi caricato, nós assistimos aqui em Portugal como se deu todo aquele processo, mas ele resulta, e eu vou começar por citar-se, ele resulta de uma traição de um aliado. Ou seja, este golpe começa dentro do próprio governo. E a minha primeira pergunta tem a ver com exatamente a política de alianças do PT. Ou seja, se é verdade que é um golpe político, se o golpe político não foi preparado pela própria política de alianças do PT, se o PT não pôs os golpistas dentro da sua própria cama, por assim dizer. Dentro da sua própria cama é muito boa. Veja, é preciso compreender como é que funciona o sistema político no país e o que é o PMDB, que é o partido do atual presidente legítimo do Brasil, o presidente Temer. O PMDB é um partido que participou de todos os governos depois de 1988. Parte desse princípio. O PMDB era o partido legal e consentido dentro da ditadura militar. É verdade que nós que militávamos em organizações clandestinas, grande parte desses militantes, quando se candidatavam, só podiam se candidatar pelo PMDB. Aqui aconteceu uma coisa parecida com a CDE, exatamente, que tolerava a nossa presença. A Constituição de 88, ela criou um sistema de partidos e um sistema político que preservou a força e o poder das oligarquias regionais. As oligarquias regionais, em concertação política, predominantemente, governaram o país depois de 88, articuladas entre si de uma maneira horizontal, inclusive tolerando dissidências. Por exemplo, tinha um PMDB que era mais à esquerda num determinado lugar, como no Rio Grande do Sul. Ou seja, não há propriamente partidos programáticos e ideológicos, com exceção talvez do PT partido de poder. E do PSDB um pouco. São partidos de alianças de caciques locais. Alianças de conveniência fisiológica para manter o poder. Isso leva-me à segunda... regional. Isso é o PMDB. Isso leva-me à segunda pergunta, em que quero também envolver... Sim, mas deixa eu só dar consequência a essa base. Qual é a consequência disso? É que todos os governos, depois da Constituição de 88, só poderiam governar se fizessem aliança com o PMDB. Senão, não governariam. E isso já aconteceu com o governo do presidente Lula, os dois governos e os dois governos da presidenta Dilma. Até que chegou um momento que o PMDB se foi para o outro campo para manter a perspectiva de poder. E isso leva-me à segunda pergunta, em que envolvo já o Guilherme Boulos, que tem a ver com o facto de se não era evidente para o PT, quando chega ao poder, que para mudar realmente qualquer coisa no Brasil era preciso mudar o próprio sistema, lutar pela mudança do sistema político. E isto, para não facilitar a vida ao Guilherme Boulos, que provavelmente terá um discurso mais fácil sobre este assunto, se o PSOL, dissidência, para facilitar a dissidência do PT, ao se pôr fora desta barganha política, não facilitou também uma política de alianças do PT mais virada à direita, ou seja, se não abandonaram o campo de batalha quando saíram deste combate e se afastaram do PT, de um PT que estava refém dos partidos do sistema, por assim dizer. Veja, um dos erros que o PT cometeu no governo foi precisamente não ter pautado a reforma política. Porque, na medida em que se dispõe a governar com as mesmas forças que sempre mandaram no Brasil e com os mesmos métodos, o resultado é ficar refém dessas forças que já tinham um lugar cativo no Estado brasileiro. Hoje, esse modelo de governabilidade ele se tornou absolutamente ingovernável. Né? Se o PT conseguiu manter, e com dificuldades, com problemas, com muitas concessões, inclusive programáticas, esse modelo por 13 anos, hoje é insustentável. O golpe parlamentar contra a Dilma foi o dobre de finados desse modelo de governabilidade. Nós, no PSOL, nos movimentos sociais que temos construído um campo e uma candidatura nesse momento, entendemos que a única possibilidade
para fazer esse enfrentamento e se livrar da lógica que o Tarso coloca, com razão. O PMDB, nos últimos 30 anos, foi sempre governo. Nunca elegeu um presidente da República, mas chantageou todos os governos e deu as cartas nos governos, né? O caminho para isso, e é o que nós achamos que deveria ter sido feito lá atrás, é uma pactuação com a maioria do povo brasileiro. É reorganizar a democracia brasileira. Mas respondendo à minha pergunta, se ao saírem do campo do PT, muito cedo, foi logo no início do mandato de Lula, não abandonaram um confronto dentro do próprio PT e dentro da própria espaço de poder da esquerda que tinha acabado de nascer, facilitando esta, se quisermos, esta pactuação do PT com o sistema político vigente até então. Deixa eu lhe dizer, eu não... Este é um debate especialmente importante para nós em Portugal, pelo caminho que demos recentemente. Eu não estava no PSOL naquela época, mas compreendo perfeitamente a posição daqueles que saíram do PT para formar o PSOL. Né? Porque as medidas que foram sendo tomadas pelo governo foram ultrapassando determinadas linhas vermelhas. Quando você prioriza a aliança com setores como o PMDB, isso tem um significado político. O significado político é deixar algumas agendas de lado e encampar outras agendas que não deveriam ser encampadas. Né? Então, as pessoas que saíram para fundar o Partido Socialismo e Liberdade saíram porque entenderam que este custo político não estava compensando mais. Este custo político estava demasiado alto e significaria abrir mão de bandeiras históricas que não estavam dispostos a abrir. Tarso, há aqui para terminar esta questão do sistema político, o Tarso teve um discurso, aliás, isso é capaz de dar hoje em dia uma autoridade que outras pessoas no PT não terão, muito claro sobre o que aconteceu em relação ao mensalão e teve envolvido numa crítica. O mensalão era uma inevitabilidade neste sistema político que obriga a comprar maiorias, ou é apenas um desvio ético por parte dos setores do Partido dos Trabalhadores, ou recusa a acusação do mensalão, que acho que não recusa? Em primeiro lugar, tem que compreender uma raiz política desse processo, que é o seguinte: não é verdadeira a afirmação que o presidente Lula não quis fazer uma reforma política. O presidente Lula, eu era ministro da Justiça, eu comandei, por ordem do presidente, uma discussão com a academia, com os partidos políticos, com especialistas, sobre a reforma política, e nós remetemos um projeto de reforma política para o Congresso Nacional. Mas remetemos por descargo de consciência. O presidente me autorizou a fazer isso, ele mandou o projeto, e o projeto sequer foi votado. E ele não foi votado porque a metade da bancada do Partido dos Trabalhadores não queria reforma política. Porque já estava atado umbilicalmente a esse sistema e não queria ousar em fazer uma mudança profunda para permitir um arejamento do sistema político e aquilo que nós chamamos de uma desdinheirização da política, que é um elemento vital da corrupção no meu país. A metade da bancada, por diversas razões, que não são exclusivamente essas, não quis fazer essa reforma política. E aí este projeto foi bloqueado. Está assinado lá o projeto pelo presidente da República e o seu ministro da Justiça, que era eu, para fazer uma profunda reforma política do sistema. Então, a resposta para a tua pergunta é o seguinte: o mensalão ele foi um resultado do sistema político anterior e também foi um erro político grave do partido, que poderia ter se insurgido contra o sistema político naquela época e não o fez. Então vamos falar E daí alimentou... Eu diria que não foi esse o objetivo, mas indiretamente alimentou o processo de corrupção do sistema político, que também nos atingiu. Então falaremos de corrupção. Partindo de um princípio, que a minha posição, eu considero de facto que estamos a assistir a um golpe de natureza complexa, mas um golpe político no Brasil. Mas a verdade é que, perante a crise económica e social, a questão da corrupção ganhou, como ganha sempre que surge uma crise económica e social, ganhou grande relevância. E a verdade é que, se não houvesse uma percepção de que o PT foi tomado pelo povo da corrupção e por algumas pessoas, que foi o centro, tornou-se o centro do povo da corrupção, teria sido muito mais difícil fazer este golpe político. Se não considera, Tarso, que o PT tem fortes responsabilidades
na percepção de muita gente de que, sendo um partido que prometeu uma grande mudança política no Brasil, e em muitas coisas a transmitiu, traiu uma questão fundamental, porque a corrupção não é só uma questão ética, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão económica, basicamente não é outra coisa senão o poder económico comprar o voto do povo e sobrepor-se a ele. Se não acha que o PT tem fortes responsabilidades numa percepção que existe, ou seja, se não foi mais fácil fazer cair Lula e fazer cair Dilma perante esta percepção de que as coisas não melhoraram do ponto de vista de corrupção com o PT? A corrupção no Estado brasileiro é endêmica e a corrupção penetra em todos os partidos políticos no Brasil, aqueles partidos grandes, aqueles partidos que têm perspectivas de poder. Porque a corrupção é um elemento do sistema político e um elemento de relacionamento dos partidos políticos que têm perspectiva de poder com o grande empresariado, que constituem a fonte principal, a fonte fundamental, né, de perversão dos partidos políticos e, portanto, da sua corrupção, em parte. Eu quero dizer com isso que não foi por motivos relacionados com a corrupção que o PT caiu do governo a partir da queda da presidenta Dilma. Mas há uma percepção popular de que o PT está envolvido na corrupção. Há uma percepção popular que todos os partidos estão envolvidos na corrupção e o PT, como estava no governo, foi o alvo principal dessas denúncias. Eu quero dizer que, se não fosse por motivos da corrupção, o governo da companheira Dilma também seria golpeado por outros motivos. Porque se a corrupção fosse motivação para derrubar algum governo no Brasil, nenhum governo anterior aos governos do presidente Lula permaneceria. Porque os casos da Petrobras, por exemplo, têm mais de 30 anos. Os casos das empresas estatais têm mais de 20 anos. O financiamento ilegal dos partidos ocorreu em todos os processos eleitorais, sem a menor sombra de dúvida. Então, sim, a questão da corrupção e o envolvimento de pessoas do Partido dos Trabalhadores, né, neste sistema que já estava em funcionamento, contribuiu para a criação desse imaginário de desqualificação da esquerda e de uma produção golpista esteticamente estruturada, né, pelo monopólio dos meios de comunicação lá no país. Gambols, o PSOL, neste momento, pela primeira vez em muito tempo, há uma frente de esquerda muito clara, uma frente política muito clara em torno da questão da prisão de Lula da Silva. Considera que o judiciário, este é um combate especialmente difícil, porque não é a mesma coisa que combater militares, não é a mesma coisa, ou seja, combater um poder que, pelo menos nas sociedades, no Estado de Direito, é visto como um poder com uma legitimidade especial e, sobretudo, moralizadora. Considera que o Poder Judicial é hoje uma força política coesa, uma força política, uma força política coesa. O que é que acha que levou a este processo? Ou se acha que ele é mesmo um processo transversal a todo o poder político ou é direcionado especificamente à esquerda brasileira? Vamos lá. Nós não vamos combater o poder judiciário como um todo. O combate que precisa ser feito pela democracia brasileira é aos setores do judiciário que politizaram o seu trabalho. Setores do judiciário que se comportaram como partidos políticos. E por que acha que fizeram? Fizeram, em parte, porque o país vive uma crise institucional profunda. O golpe agravou essa crise institucional. Você tem um poder executivo sem legitimidade política, um poder legislativo desmoralizado em uma série de denúncias, e o judiciário foi ocupando esse vácuo político. Que é o que costumam fazer os militares, em geral. Pois é um papel análogo ao que os militares cumpriram no passado. Né? Uma crise dos poderes, uma anomalia institucional, o judiciário foi crescendo e ocupando esse papel. Não apenas no Brasil, mas no Brasil de uma forma expressa e categórica, como a prisão do Lula deixa claro. O judiciário brasileiro não se comportou, esse setor do judiciário, diria a força-tarefa da Operação Lava Jato, não se comportou com isonomia. Não há uma única pessoa do PSDB, nenhum grande dirigente do PSDB preso. E há denúncias contra dirigentes do PSDB a rodo no país. Né? A forma como o judiciário tratou o PT e o Lula em particular
foi totalmente anômala, com o objetivo claro de retirar o Lula do processo eleitoral. Mas partindo do princípio que o Poder Judicial está a tentar ocupar um poder vazio, porque especificamente e apenas o PT? Ou seja, é um fenómeno que nós assistimos em muitos... Não é especificamente brasileiro. Aconteceu em Itália, no processo de mãos limpas. Até aqui em Portugal temos fenómenos bem mais leves. A minha pergunta é porquê especificamente o PT e não, por exemplo, transversalmente todo o espectro político, ocupando o espaço que está vazio? Eu faço a pergunta a qualquer um de vocês. É que não é especialmente o PT. Na verdade, o PT adquire uma maior proeminência em função das posições políticas do PT e em função da natureza dos governos do presidente Lula, que colocou pela primeira vez os pobres, os negros, os excluídos, os fora da conta do capital na mesa da democracia. Acha que há uma posição de revanchismo social? É uma posição de revanchismo social de uma parte do Poder Judiciário. E é necessário notar que o que é predominantemente contra o PT é o juizado de Curitiba. Os demais políticos estão sendo processados em diversos lugares, só que não tem relevância na mídia. Não tem expressão política concertada entre os grandes meios de comunicação para atacá-los e desconstituí-los. Mas isso está acontecendo também pelas redes. Então, o PT, se você for verificar o ranking dos políticos que estão sendo processados por corrupção, o PT está em 4º lugar. Não está em 1º, nem em 2º, nem em 3º. Os demais são políticos dos demais partidos políticos tradicionais. Agora, o PT é que adquire relevância, porque a corrupção no Brasil, a chamada luta contra a corrupção, na verdade no Brasil, sempre foi uma arma das classes dominantes para interferir na política e levar a economia para os rumos que eles querem. Isso não obrigava Ocorreu isso. Cuidadoso no que toca à questão da corrupção. Claro que deveria ser. Claro que deveria ser. E nós cometemos um erro a respeito disso. Não fomos suficientemente cuidadosos, na minha opinião. Mas isso aconteceu com o presidente João Goulart, ocorreu com o presidente Juscelino Kubitschek, ocorreu com Getúlio Vargas, que acabou se suicidando. Sempre o elemento de ataque era a corrupção. Mas esse era um elemento falso. Era um elemento que sinalizava uma agregação das elites contra alguns presidentes que tiveram posições populares, democráticas, arraigadas na consciência do povo brasileiro. Guilherme Boulos, isso não obriga a esquerda brasileira a puxar para si, esta pergunta não é só para a esquerda brasileira, é para a esquerda em quase todo o lado, a puxar para si o debate e o confronto contra a corrupção, porque a corrupção é de facto uma arma contra a democracia e uma arma contra as conquistas populares. Seguramente. A bandeira de enfrentamento à corrupção é uma bandeira que tem que ser travada e, aliás, historicamente foi também pela esquerda. Vejam, corrupção não é nada mais do que os setores do poder econômico se apropriando de pedaços do Estado e da democracia brasileira. Então, ou em qualquer parte. Então vejam, agora, qual é a forma de se combater a corrupção? Se combate a corrupção com uma operação policial, nós não acreditamos que esse seja o caminho. É claro que se há provas, crimes, as pessoas devem ser punidas, devem ter quantas operações policiais sejam necessárias. Mas isso é enxugar gelo. O problema da corrupção, em particular no Estado brasileiro, é estrutural. Para além do tema da desigualdade, é a forma como se organiza o poder político no Brasil. Né? Com financiamento de campanhas eleitorais por grandes empresas e grandes empresários, financiam, quem entra está comprometido com aquele financiamento e a reprodução dessa lógica é favorecer os interesses privados uma vez no poder. Né? A lógica é essa em relação à corrupção. Por isso, o caminho que nós entendemos fundamental do combate à corrupção, as últimas consequências, não o combate udenista, panfletário, falso, é o caminho de uma profunda reforma política que democratize o Estado brasileiro, tire o poder público das mãos do sequestro do grande poder econômico e aproxime o poder das pessoas. Tarso, queria dizer uma coisa sobre isso. Sim, eu quero dar um exemplo bem concreto dessa questão da corrupção. Eu governei o Estado do Rio Grande do Sul durante 4 anos e não tive nenhum caso de corrupção no meu governo. Os casos que apareceram, casos secundários, foram apurados pelo próprio governo e denunciados publicamente. Sabe por quê? Porque eu instituí, no início do meu governo,
um gabinete de combate e controle à corrupção, com especialistas de alto nível da Fazenda Pública, quadros técnicos de alta responsabilidade e quadros policiais técnicos qualificados neste gabinete. E dali nós fizemos um controle e um combate direto dentro da máquina pública à corrupção. Inclusive com casos que eu, como governador, denunciei e foram apurados e tiveram resultados. Faltou isso no governo brasileiro. Faltou isso em todos os governos. Quando terminou meu mandato, assumiu o governador do PMDB, sabe qual foi um dos primeiros atos dele? Acabar com este gabinete. Esse gabinete não existe mais. Aí você vê um exemplo de como as elites políticas no Brasil se relacionam com a questão da corrupção. As elites conservadoras. Vamos sair mais ou menos da corrupção. É impressionante o que em poucos meses o governo Temer já conseguiu fazer do ponto de vista de alterações. Vocês chamam lei trabalhista, nós chamamos lei laboral, as questões da Previdência, ou seja, há uma profunda contrarreforma muito rápida no Brasil e muito bem organizada. E isso não correspondeu, pelo menos do que nos chega aqui, posso estar enganado, a uma reação dos movimentos populares e sociais de grande envergadura. E a minha pergunta, vou começar por Guilherme Boulos, mais uma vez é mais fácil para ele responder a isto, se isso não resultou do facto de 15 anos, peço desculpa, 13 anos de PT no poder, ter esvaziado os próprios movimentos populares, ou seja, do poder da esquerda no poder político, ter desistido de ter uma base social de apoio ativa, crítica e com força para, por exemplo, num momento destes, conseguir reagir a este retrocesso. Primeiro eu queria relativizar uma das suas afirmações. Não é verdade que não houve resistência de rua dos movimentos populares. Aliás, a reforma da Previdência que o Temer pretendeu aprovar e não conseguiu, em uma medida importante, não conseguiu aprová-la no primeiro semestre de 2017, porque houve a maior greve geral da história do país, porque logo na sequência houve 250 mil pessoas numa ocupação de Brasília, em que o Temer chamou o exército depois. Então, houve um processo de mobilização contra as reformas do Temer. Esse processo não foi o suficiente para barrá-las todas, mas foi, naquele momento, o suficiente para impedir a tramitação da reforma da Previdência, que era o carro-chefe, era a principal delas. Agora, a mobilização poderia e deveria ter sido maior. E eu estou de acordo que um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores que nos deixou desarmado para fazer esse enfrentamento foi de que os movimentos populares, durante os 13 anos de governo do PT, não houve uma prioridade da mobilização da sociedade. Por vezes até para criticar o PT, se fosse necessário. Pois Mas eu digo o PT e acho que isto acontece em todos os governos de esquerda. É assim que se dá lastro para processos de transformação. Um processo de transformação profunda do Estado e da sociedade precisa de lastro na sociedade, de mobilização. Quando o trabalho de base, né, que nós chamamos, que é o trabalho com as pessoas, a pactuação, a mobilização, a organização dos movimentos, é feito apenas de 4 em 4 anos para ganhar as eleições, e não é algo continuado, vinculado às demandas das pessoas, a uma participação política e social permanente, isso evidentemente desmobiliza e deixa um vazio. Né? E esse foi um problema, não digo apenas do PT, foi um problema do conjunto da esquerda brasileira. A esquerda brasileira institucionalizou-se tanto que acabou por perder uma das suas maiores armas políticas, que é evidentemente a capacidade de mobilização popular. Houve sim, na minha opinião, uma certa perda da capacidade de mobilização popular, que eram as organizações de massa da sociedade, uma boa parte delas, elas não estavam acostumadas a serem ouvidas por governos. Olha, eu vou dar um exemplo aqui só no meio. Por exemplo, o Movimento Sem Terra. Não houve um recuo em relação à força que o Movimento Sem Terra tinha durante o período do PT. Exatamente por esse motivo que eu estava enunciando. Essas organizações nunca foram ouvidas e nunca tiveram sequer uma pequena parte da sua pauta cumprida pelos governos. O governo Lula cumpriu, às vezes em grande parte a pauta, às vezes de uma forma atenuada, mas cumpriu essa pauta. E isso levou a uma espécie de
amortecimento dos movimentos sociais Isto é muito importante para que Portugal. nunca foram colocados na mesa da democracia. Quando eles começaram a compartilhar da mesa da democracia e começaram a enxergar em cima da mesa o que estava lá, eles acharam, né, uma parte desses movimentos, eles acharam que era um governo que não precisava de pressões, precisava apenas de diálogo. Isso foi uma avaliação errada, porque tem os fatores reais de poder que impedem os governos de fazerem as coisas, mesmo que eles queiram fazer essas coisas, e que não podem fazê-lo por constrangimentos. Eu não sei se a frase é do Roosevelt, que uma vez disse aos trabalhadores dizer, eu não posso dar-vos o que vocês me estão a pedir, mas vocês podem me obrigar. Exatamente. Essa frase do Roosevelt é muito significativa. Então houve um certo amortecimento. Agora, em contrapartida, surgiram outros movimentos, não vinculados diretamente ao governo, que apoiavam políticas importantes do governo, mas tinham autonomia, como o movimento dos trabalhadores sem teto, dos quais o Guilherme Boulos é um representante autorizado, um representante politizado, né? E que teve um papel proeminente nesse processo todo. Mas veja o seguinte... Ligado à política da habitação. Habitação para os povos. Né? Agora veja o seguinte, né? Por que não houve um movimento contra as reformas? Não houve um movimento contra a reforma trabalhista forte, houve reação, mas não foi forte, porque alguma reforma era necessária fazer na legislação trabalhista. A nossa legislação trabalhista é totalmente voltada para os parâmetros contratuais da segunda revolução industrial. E estes parâmetros deveriam ser mantidos na sua integralidade. Essa proteção deveria ser mantida na sua integralidade. Mas o nosso governo deveria ter feito uma reforma trabalhista que alcançasse novos setores do mundo do trabalho que estão surgindo, cuja atividade não se enquadra, inclusive, nas possibilidades da legislação trabalhista. É possível que o Guilherme Boulos vá divergir desta afirmação ou não? Eu diria que... Deixa eu complementar. Eu não quero lançar o debate entre... Então, a legislação trabalhista deveria ser agregada no nosso governo com um outro sistema protecionista. Não é uma desregulação do que existia. Um outro sistema protecionista para pegar esse novo mundo do trabalho que sequer interessa a eles vincular-se à CLT. E nós não fizemos isso. Na realidade é um debate transversal à esquerda, não só brasileira, à esquerda... Nós não trabalhamos essa questão de maneira suficiente. Estamos procurando trabalhar agora para o futuro. Em relação à reforma da Previdência, que houve uma resistência maior, mas ela não foi aprovada, não foi por causa dessa resistência popular, porque ela, em parte, pegava pequenos privilégios do alto setor público, entre aspas, dos ricos do setor público, né? E esta pequena elite do serviço público estava contra a reforma da Previdência, porque eles não queriam perder absolutamente nada, embora ela massivamente fosse contra as baixas pensões e contra os trabalhadores de renda média e baixa do setor público. Quer dizer alguma coisa sobre isto? É porque eu queria avançar para a questão económica. Mas me permita só uma ponderação no que o Tarso falou. Em relação à reforma trabalhista, o que precisa ficar taxativo, e sei que o Tarso concorda com isso, é que a reforma proposta pelo governo Michel Temer não fez essa modernização. A reforma proposta pelo contrário, desmontou o sistema protetivo anterior. O sistema de direitos que existia. Que é completamente diferente. Então, a resistência a ela seria fundamental e legítima e não ocorreu por dificuldades efetivas de mobilização. Quanto à reforma da Previdência, a resistência que houve no primeiro semestre de 2017 foi decisiva. A resistência de rua e de mobilização e o caldo que se criou na sociedade em relação a isso foi importantíssimo, de opinião pública, inclusive, que pressionou os parlamentares e os deixaram acuados para fazer a votação. Posteriormente, ela também foi sendo adiada pelas próprias crises do governo Temer, atolado nas denúncias de corrupção. Eu acho, parece-me, pelo menos visto de fora, e olhando para experiências semelhantes, o sentimento de grande revolta popular, que começa com manifestações que até são tendencialmente, pelo menos nas suas exigências de esquerda, que têm a ver com questões como a questão dos transportes, a questão de direitos, de conquista de mais direitos, mas coincide com a organização da Copa do Mundo, num momento já de grande crise, coincide com uma crise económica, ou seja, com o fim do bom momento económico brasileiro.
E a pergunta que eu tenho para fazer, que eu começo por si, Guilherme Boulos, para ir aqui alternando, é que não sei se o Brasil não descobriu o mesmo que também outros países com realidades muito diferentes, como a Venezuela, realidades políticas muito diferentes, que distribuir melhor a riqueza, fazer alterações sociais importantes, mantendo uma economia extrativista, ou seja, muito baseada na matéria-prima típica de países subdesenvolvidos, de economias subdesenvolvidas, e com uma enorme dependência face ao crédito e face ao poder financeiro, se não está condenada à partida do ponto de vista político. Ou seja, se o Brasil, nestes 13 anos de poder de esquerda, não deixou praticamente intocada a sua estrutura económica. De fato, se nós olharmos não apenas nos 13 anos, mas se nós olharmos a curva dos últimos 30 anos, nós vamos ver um processo de reprimarização do país. Há uma redução da participação da indústria, da manufatura, inclusive de setores de alta tecnologia na economia, e um aumento da participação dos setores primários, extração de minério de ferro, agronegócio, enfim. E mais petróleo, né? E petróleo, depois especial com pré-sal. Ou seja, esse modelo de desenvolvimento que se idealizou, a China é a indústria do mundo, o Brasil pode ser a fazenda do mundo. Esse modelo de desenvolvimento não interessa às maiorias do país. Né? É evidente que um país como o Brasil, com o tamanho que tem, com a quantidade de terras agricultáveis, é uma potência agrícola. É evidente que se há poços de petróleo, extração de minérios, isso é importante para o país. Mas que isso seja a locomotiva do modelo de desenvolvimento, né, é um erro profundo, é um erro estratégico. O Brasil precisa repensar o seu modelo, muito vinculado à infraestrutura social, a investimento em infraestrutura social. Né? A infraestrutura do país ainda é muito limitada e precária, relacionado a serviços de ponta e tecnologia. O Brasil não pode ser apenas uma economia exportadora. Né? O Brasil tem potencial e condições de ser um país que com o tamanho da população que tem, né, em uma medida importante voltado para um modelo de desenvolvimento que não tenha a necessidade de estar a todo momento pautado pela competição no mercado internacional, porque é precisamente essa lógica que leva a medidas como a reforma trabalhista, que você tem que baixar o custo do trabalho. Claro. Nós temos que pensar um modelo de desenvolvimento que esteja, sobretudo, vinculado às necessidades sociais da maioria do povo brasileiro. Há um fosso, não tem como você pensar desenvolvimento no Brasil considerando que o Brasil é a 7ª economia do mundo e um dos 10 países mais desiguais do mundo. Né? O modelo de desenvolvimento tem que ser naturalmente redistributivo do ponto de vista de renda e riquezas. Isso é essencial para o povo brasileiro. Isto não resulta, isto não significa, isto não resulta do facto da esquerda brasileira, mas não só, mas concentrarmos na brasileira, ter muito pensamento estruturado sobre a distribuição da riqueza, sobre a organização social e muito pouquíssimo pensamento no que toca a modelo económico, industrialização, ou seja, ter achado que isso era um elemento, talvez por ser da natureza do capitalismo desprezível e que não precisava de pensar. É porque o que aconteceu no Brasil é um padrão, de tal forma encontramos esse padrão em movimentos transformadores, em governos transformadores de esquerda em vários países, começa a parecer que não é só um problema brasileiro, é mesmo um problema da esquerda a nível global. Qual foi o grande mérito do Lula como presidente da República? Para responder essa pergunta. Na minha opinião, foi compreender que naquele momento, em face do preço elevado das commodities no mercado internacional, havia a possibilidade de dar uma resposta imediata para os pobres. A imediatidade da resposta à miséria, à fome, ao desemprego. E o presidente Lula embarcou nesta oportunidade de uma maneira politicamente genial. Ele tirou 40 milhões de pessoas da pobreza e da miséria no Brasil. E enquanto foi só isso, correu tudo bem. Só que o preço elevado das commodities não é eterno e por dentro dessa transição, o PT
os intelectuais da esquerda econômica, os gestores públicos que estavam no nosso campo não souberam formular uma transição. Não conseguiram formular uma transição. Pode ser que a esquerda não tenha essa resposta. Não tem essa capacidade. Eu já vou chegar nessa questão, inclusive. Isso fez, inclusive, o presidente Lula dizer, em determinados momentos, o que era uma coisa até um pouco surpreendente para nós, nitidamente esquerda, que estávamos no seu governo, né? Eu fui ministro Lula durante quase 10 anos, né? Que o presidente dizia com uma certa ponta de orgulho. E naquele momento ele estava correto em dizer isso. Nós estamos conseguindo atender os pobres porque nós estamos fazendo todos ganharem. Inclusive os banqueiros nunca ganharam tanto como estão ganhando no nosso governo. Isto era verdade. Por dentro disso, o nosso partido, o nosso campo político, a nossa inteligência política não criou um modelo de transição para um outro modelo de desenvolvimento. Agora vem uma pergunta, que eu também faço para ti, já que tu gosta de participar do debate. Sim, claro. É possível a social-democracia num só país? Isso foi uma questão que o Ominami, que foi ministro da Fazenda, do governo de concertação, depois da queda do Pinochet, nos fez agora num colóquio semelhante. Acho que não é possível, mas acho que é mais possível no Brasil, com a dimensão e a força que tem, o poder que tem. Olha, por exemplo, essa questão pode ser uma maneira muito mais difícil dentro da União Europeia. Qual foi o grande único elemento de saída que nós compusemos para isso, que agora terminar? O Banco BRICS. O Banco BRICS era um elemento desta possibilidade, né? De que os países tivessem condições de transitar para um modelo social-democrata maior de justiça social, de neo-social-democrata maior de justiça social, desde que tivessem uma conexão internacional favorável. Sem ficarmos muito tempo. Que agora foi eliminada. É verdade que, de qualquer das formas, o PT conseguiu coincidir no poder com um grande domínio da esquerda no conjunto da América Latina e que, portanto, o conjunto da esquerda da América Latina teve uma oportunidade histórica que olhamos para o fim e não conseguiu aproveitá-la. Ou seja, ter um continente da dimensão da América Latina dominado por governos de natureza muito diferente, mas... Governos progressistas, vamos dizer. Não? Governos progressistas, vamos pôr assim. Exato, vamos pôr governos progressistas, e isso nós não sentimos. Que isso tenha sido, por exemplo, do ponto de vista económico, aproveitado entre eles. E um continente já começa a ter. Eu não sei se a social-democracia é possível num só país, mas talvez seja possível num só continente. Talvez fosse possível. Mas veja que esses ciclos, né, de progressismo e desenvolvimento social e de redução das desigualdades ocorreu em todos os países que fizeram transformações democráticas, revolucionárias, de centro-esquerda, de centro-progressista. Por exemplo, aqui em Portugal, alguns parâmetros fundamentais originários da Constituição da Revolução dos Cravos foram desacreditados por sucessivos governos conservadores. E há mais de esquerda também. Mas o prestígio da democracia aqui continua em alta, ao contrário do que ocorre no Brasil. Estamos aproximados do fim. Eu vou começar por Tarso, porque tem mais a ver com o PT. 13 anos no poder. O PT é provavelmente o partido com maior implantação popular no Brasil, do ponto de vista transversal, relativamente coeso com todas as suas divergências, mas nós conseguimos encontrar uma coerência programática no PT, coisa que não acontece noutros grandes partidos brasileiros, e, no entanto, não conseguiram construir nenhuma alternativa a Luiz Inácio Lula. E isto leva-me a uma pergunta, se isso teve duas consequências. Uma, tornou bastante fácil decapitar o PT, porque passou a depender de decapitar só uma pessoa. 2, expôs o próprio Lula a ser decapitado com mais facilidade, porque se saberia da enorme eficácia que isso teria. Porquê é que o PT não conseguiu, um partido da dimensão do PT, com a dinâmica que o PT tem, não conseguiu construir uma nova liderança clara que não deixasse o partido refém, no sentido que quiser, de Lula da Silva e do que acontecesse ao Lula da Silva? Isso é uma consequência, vamos dizer assim, de uma das faces da capacidade política, da genialidade política e da capacidade de sedução política que tem o Lula. O Lula subsumiu o partido na sua personalidade. Porque ele foi um grande dirigente político, surgiu depois da ditadura militar. Mas um grande dirigente político tem que garantir que não é insubstituível. Mas não em todos os países do mundo.
Na nossa tradição não é isso. Então, o Lula encarnou... Essa é uma tradição um pouco caudilhista que existe na América Latina. Uma tradição caudilista que existe na América Latina, com todos os aspectos particulares que tem em cada país. O Lula se ergueu na condição de chefe político do PT e do campo popular, com a competência que ele tem, e o nosso partido, que deveria, paralelamente a isso, produzir centros de inteligência política e projetos estratégicos de mudança quando esse líder faltasse, ou quando esse líder fosse bloqueado, não fez. O nosso partido sempre debateu muito pouco o futuro. O nosso partido debatia sempre o presente, a contingência, E, os curiosamente, elementos concretos que estavam se desenvolvendo na conjuntura. E isso limitou esta renovação. Curiosamente, o peso de Lula é tanto que, apesar de ser um líder que está sob ataque, pela primeira vez conseguiu juntar toda a esquerda à sua volta quando é preso. E isso não deixa de ser uma coisa curiosa. Ou seja, o momento mais frágil da liderança histórica do PT... A prisão dele é uma prisão política. Né? Ela Você considera constitui que ele é como um preso político. Há uma discussão, Sem a uma menor discussão se ele é dúvida. um político preso ou um preso político. Normalmente Acha que é um quem preso diz que ele não é um preso político é a direita, que está o prendendo. Né? Vem aí, eu deixo aqui vou deixar aqui para quem nos está a ouvir, isto está a ser gravado com alguma antecedência em relação ao momento que vai para o ar, mas vêm aí as eleições. Todo o movimento político está a fazer-se em torno de um candidato que não é certo que vá ser candidato realmente, e é até provável, digo eu, imagino que vocês não o queiram dizer, que não vá ser candidato por razões externas à sua vontade. E a minha pergunta é quanto tempo pretendem manter o confronto em torno de um candidato que pode não ir a votos, ignorando que as eleições vão determinar o que é que são os anos seguintes, e se estão em condições, eu vou fazer esta pergunta ao Guilherme Boulos, porque é pré-candidato à presidência, e se estão em condições de encontrar um candidato único ou vão correr o risco de que a direita e a extrema-direita disputem a segunda volta entre o Bolsonaro e um candidato que surja no campo da direita, ou seja, se têm consciência que no estado em que as coisas estão no Brasil, o campo da esquerda tem que ter um único candidato forte para conseguir ir a uma segunda volta. Veja, primeiro... Isto pode estar desatualizado quando for para o ar, eu aviso já isto, e assim Mas vamos lá. ficamos seguros. Defender o direito do Lula a ser candidato a presidente da República é defender a democracia no Brasil. Porque retirar alguém, e no caso alguém que lidera as pesquisas de intenção de voto, que foi presidente da República, do processo eleitoral no tapetão do judiciário, após uma condenação sem provas, significa abrir a porteira para retirar quem quer que seja. Isso não é apenas contra o Lula e contra o PT. Né? Isso atinge o conjunto da esquerda e deixa ainda mais frágil o que resta de democracia no Brasil. Por isso que a mobilização em torno do Lula é uma mobilização unificadora. Não é pelo programa que o Lula defende. Mas não há um problema de ser uma unificadora em torno de uma derrota provável. Veja, a questão aí não é de... Quando eu digo derrota provável, é porque não está nas mãos do movimento popular, está nas mãos dos juízes, está nas mãos do poder que é hostil. Mas não se pode jogar a toalha. Sim. Nós estamos aqui diante de princípios e de uma causa democrática. A questão é se não jogando a toalha, se preciso... perde a guerra. Não, mas é que você está considerando a unidade em torno do Lula como uma unidade eleitoral. Uhum. A unidade em torno do Lula não é uma unidade eleitoral. Mas dela não pode nascer uma unidade eleitoral. A unidade em torno do Lula é uma unidade democrática. Em torno da questão da democracia não pode nascer uma unidade eleitoral? Dentro da esquerda brasileira, hoje, o que unifica é defesa da democracia, contra a prisão do Lula, contra a ofensiva escalada de violência política e de fascismo. Em relação às questões programáticas, existem diferenças. Diferenças que são naturais, que são legítimas, diria até que são saudáveis. Pensamento único e a intolerância não faz parte da tradição de quem quer transformar a sociedade. As divergências não impedem convergências. As divergências não impedem nós estarmos juntos nas fileiras de defesa da democracia. Agora, existem diferenças programáticas. O cenário que você traça não me parece hoje o mais provável. Por exemplo, Bolsonaro e um candidato de direita no segundo turno. Né? O governo Temer é o governo mais rejeitado, né, eu não estava a pensar no da história da República. A direita vai inventar um candidato. Mas são herdeiros do Temer. São herdeiros do Temer.
É o mesmo projeto. Você vai ter, do lado de lá, candidatos que são o Temer que renegam o Temer ou o Temer que assumem o Temer. Assim vai se dividir os candidatos da direita brasileira. Porque o projeto, do ponto de vista de desmonte do Estado, de aprofundamento de contra-reformas, é precisamente o mesmo. Tem pequenas variações no grau de violência e de intensidade como ele se faz. Então, o que está em jogo também é que a direita está extremamente fragmentada, tem mais de 10 candidatos. A direita já demonstrou que, ao contrário da esquerda, é muito pragmática quando chega à altura de resolver o problema. Como se viu em França, por exemplo, a direita arranjou até uma forma genial de capturar grande parte da esquerda e ter um candidato para que o confronto fosse entre a extrema-direita e o centro-direita. Eu não estou subestimando a capacidade criativa da direita nas suas formas fisiológicas, inclusive. Não faria isso vivendo no Brasil, aliás, pelo que nós vimos nos últimos anos. Agora, o que eu estou lhe dizendo é que uma unidade programática da esquerda ela tem que ser resultado de um processo de maturação, de debate franco, aberto, e não uma unidade por imposição hegemonista de qualquer um dos polos da esquerda. Essa unidade é inconcebível. A construção de uma unidade programática, seja agora, seja adiante, ela tem que se dar em torno de ideias, em torno de princípios. Já percebi que ainda estão a medir forças. Agora o nosso foco, nesse momento, segue sendo uma frente ampla para defender a democracia e não uma frente eleitoral. Já não falta muito tempo para as presidenciais. Digamos que o tempo de maturação é curto e não sei se a esquerda brasileira está assim numa situação tão folgada. A minha pergunta é se é semelhante, se o PT vai procurar encontrar um candidato, caso Lula, vou sublinhar isto, caso Lula não seja candidato, um candidato que possa unir dentro ou fora do PT, se pode ser fora do PT, o que se tem falado é de Haddad, é o candidato que se tem falado como uma possibilidade, outro que tenho ouvido falar fora do PT é o próprio Guilherme Boulos, e a minha pergunta é se a esquerda brasileira tem consciência do grau de urgência que está em debate e que uma derrota uma derrota presidencial pode ser irreversível durante muitos anos. Ou se vai continuar a fazer esta reflexão programática enquanto a direita toma conta do poder. Acho que nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu posso responder de uma maneira bem direta, assim, bem concreta. Eu vejo dois homens hoje, se eventualmente o presidente Lula não puder ser candidato, porque ele é o meu candidato, e é o melhor candidato para a esquerda brasileira, na minha opinião. Pelo menos é o que tem maior apoio popular também. E pelo apoio popular que tem. Eu vejo dois homens hoje que, na minha opinião, deveriam unificar a esquerda. É este cidadão que está ao meu lado, aqui, o Guilherme Boulos, e é o Fernando Haddad, meu companheiro de partido. São duas lideranças jovens, preparadas, lideranças inovadoras do ponto de vista político da esquerda, e que vão ter que entrar numa mesa de negociação no momento oportuno. Agora, isso é um ponto de vista de setores de partidos, não é ainda o ponto de vista de partidos. Tanto é verdade que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos uma visão que o nome do Lula deve ser mantido, né, como candidato à presidência até o Supremo Tribunal Federal. Dizer não pode, não deve e está acabado. Se o Supremo Tribunal Federal a prolongar isto até o momento em que vocês não deixam de ter qualquer possibilidade de resposta. Não correm o risco, não estão a correr o risco. Eu seria também autorizado a dizer isso pela nossa experiência, né, que está ocorrendo aí no Brasil. Mas nós não podemos perder a esperança no funcionamento das instituições democráticas. Se nós tirarmos elas do horizonte, se nós acharmos que nós não temos nenhuma capacidade de influir numa mudança dessas instituições, aí o Brasil vai para uma ditadura, né, jacobina, de direita, a partir do aparato Estado e com um fortalecimento jacobino do Poder Judiciário. Vocês acham que há alguma possibilidade de um Bolsonaro, por exemplo, ser eleito presidente do Brasil? Eu acho difícil. Mas hoje no Brasil nada é impossível. Nada é impossível. A nossa avaliação é que em algum momento a grande mídia brasileira, que é controlada por 10 famílias e que faz a pauta política do país, tire, né, o Bolsonaro da pauta, vendo que ele é inclusive uma pessoa que sequer consulta os interesses predominantes da grande burguesia brasileira que está na base desse processo. Guilherme Boulos, imagina-se um candidato de toda a esquerda brasileira? Veja,
se o conjunto da esquerda brasileira confluir para um programa que seja um programa de aprofundamento democrático no Brasil, de enfrentamento aos privilégios que estão colocados neste momento, e se esses debates evoluírem para além da aliança democrática que existe hoje para uma aliança eleitoral, né, isso seria muito bem-vindo, seria muito bem recebido. Agora, há uma trajetória a se fazer nesse processo. E também se imagina, dentro dessa trajetória, ser apoiante num outro candidato no campo do PT? Vale o mesmo raciocínio. Trata-se de uma questão programática. Existirem diferenças candidaturas na esquerda brasileira. Sim, nesta altura não é fruto de vaidade ou de acaso. É fruto de diferenças programáticas. Então, isso precisa estar na mesa, né? A capacidade que nós vamos ter de eventualmente equacionar diferenças programáticas, essa é uma questão. O que não pode é isso se resolver, em hipótese alguma, por imposição. E não podemos confundir frente democrática com frente eleitoral, né? A defesa do Lula nesse momento, né, é uma defesa do ponto de vista democrático diante de um absurdo judicial que ocorreu no Brasil. Não é a defesa de uma candidatura. Queria agradecer muito aos dois por terem aceito este meu convite e desejo-vos boa sorte. Muito obrigado e obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.